Pessoal, uma alegria, a gente está aqui no nosso terceiro episódio sobre locações. Hoje a gente vai falar da parte mais rentável das locações, tá? Que são as locações não residenciais, locações de shopping center, também a nossa amiga BTS. Beleza? Então, se você vai ver isso na internet no futuro e cair de paraquedas aqui no terceiro episódio, sabe que tem dois para trás. Qual que é a ideia hoje? Antes de falar da ideia, eu vou falar para vocês que os dois outros episódios estão em 4K no YouTube. Então, se você perdeu, se você quer olhar, mandar para um amiguinho, por favor. Você também não segue ainda, nos siga lá nas redes sociais, @DouglasVilar. É muito importante para a gente continuar fazendo esses eventos aqui gratuitos para o pessoal, que a gente tenha mais engajamento. Mês que vem, nós vamos fazer 4 encontros sobre a parte de incorporação. Então a gente vai falar sobre a incorporação de sobrados, sobre a regularização de imóveis, sobre loteamentos e sobre processos que envolvem essas situações. Provavelmente vai ser lá no escritório, tá? Então em breve a gente vai divulgar, acho que amanhã a gente já mata o local. E no dia 7 de novembro, nós vamos fazer um outro evento com um outro tema, que é sobre contrato de trabalho PJ, contabilidade para os corretores. Muitos corretores se associam a outras imobiliárias, cooperativas e não emitem nota fiscal. Saiba que você está agindo de forma irregular e que você deve, se receber mais do que R$ 8.000 por mês, 27,5% de imposto de renda e mais 20% de INSS. Só isso, beleza? O Edu, que está aqui, é o nosso advogado, contador, ele também pode esclarecer dúvidas para vocês, ele também está no voo depois, a gente também coloca o celular dele para vocês conversarem. A gente conta com o apoio de vários patrocinadores, a Máxima inclusive entrou ali nos 45 do segundo tempo. Na semana que vem, eu pedi para ele mandar um videozinho, ele falou, não, semana que vem que a gente vai falar sobre garantias, tá? Eu vou trazer o videozinho, mas já deixo aqui o agradecimento antecipado, né, pela parceria e por viabilizar, ajudar a viabilizar esse evento. Também a Câmara de Valores Imobiliários, né? Sem eles a gente não teria um lugar para fazer, poderia ser online somente, aí não teriam os salgados, né? Que é o ponto forte do evento, todo mundo sabe, as casas. E aí eu vou chamar a Grazi para falar, daí depois eu passo o vídeo novamente. Vou deixar passar o vídeo e depois eu falo um pouco mais das casas, tá? Olá, boa tarde. Através desse vídeo vamos te mostrar rapidamente como funciona o sistema das casas. Aqui temos a quantidade de imóveis cadastrados, quantos imóveis estão em atraso. Ao lado é possível verificar o quanto temos em atraso e o quanto temos a vencer na nossa contas. Clicando na rotina, é possível verificar quanto está em atraso e a vencer da água, da luz, do condomínio, do gás e do IPTU. Clicando em visualizar imóveis, temos acesso a todos os imóveis cadastrados dentro da plataforma. Aqui ainda na tela de resumo, é possível verificar o histórico de inadimplência. Mês a mês é possível de verificar quanto era o percentual de inadimplência e qual é a inadimplência em cada uma das contas. Se acessarmos um determinado imóvel, é possível de verificar quantas inadimplências, o total a vencer, o total vencido e acesso às faturas de forma rápida e fácil. Neste caso, estamos verificando um IPTU com contas vencidas a vencer e se clicarmos em uma inadimplência, vai ser direcionado à prefeitura responsável. Mais informações, entre em contato conosco. Então, assim, a Escasa, ela veio para otimizar o tempo na parte de conferências de contas, tá? São aquelas contas acessórias. Água, luz, PTU, condomínio, o gás quando é cobrado à parte. Então, e algumas taxas municipais, por exemplo, a taxa de lixo quando é cobrada a parte do PTU da água. Então, o que a gente consegue fazer? Trazer essas contas tudo com um saltar para que vocês consigam verificar se elas estão em dia ou em atraso. Tá? Estando em atraso, você consegue fazer o download dessas faturas, já anexar numa plataforma de cobrança, tá? Para que você não perca prazo junto às garantidoras nem as seguradoras. Então, isso vem otimizar mais o tempo ainda na parte administrativa. Ajuda também como uma ferramenta de captação de imóvel. Por quê? Porque você vai poder chegar para o seu proprietário e falar ao proprietário: a gente cuida do teu imóvel no todo. A gente não está aqui pensando somente no valor do aluguel. A gente cuida também das taxas acessórias. Por mais que alguma dessas taxas aqui em Curitiba fica de responsabilidade do inquilino, né? Como a água e a Sanepar. Então, na hora da rescisão, você vai saber se o seu inquilino está com todas as contas ok ou não. Tá? Então, a ideia desse caso é essa: é otimizar o tempo na questão de conseguir essas faturas num único só clique. Tá?
Tá? A gente também tem um app, onde você pode disponibilizar esse app para o teu proprietário, para o teu inquilino, onde na palma da mão ele também vai ter acesso a essas faturas. Então pense, você como imobiliário, você entregando para o teu inquilino, além da chave, um app, onde ele vai ter ali na palma da mão um boleto de aluguel. E também para ficar registrado para a posteridade, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Lar, trabalho na área jurídica desde 99, lá como office boy, carregando caixas e caixas de processo para a doutora Andréa Verano, que está lá no fundo. E aí hoje eu me vindo dela de forma gradativa, né? Então eu sou membro das comissões de Direito Empresarial, dos Juizados Especiais e do Direito Imobiliário e estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito. Eu gosto de falar que hoje, né, embora tenha recebido uma calorosa homenagem, eu não sou professor, né? Porque assim, acho que o professor ele tem uma dedicação muito maior à produção de conhecimento, ao aluno. Eu me dedico na medida do meu tempo, né? Meu tempo, infelizmente, é bem escasso, né? A gente tem um escritório grande, lá até eu fiz uma live agora há pouco lá no escritório, saindo esbaforido para vir para cá. Disse, pessoal, aqui tem o café, já tem o bar. E o pessoal falou assim, nossa, você está lá fazendo um negócio no Instagram e que hora que você trabalha, qual é o seu contrato? Amanhã, às 6 horas da manhã, eu já estou no escritório. Então, se você precisar fazer algum contrato, alguma coisa, contem comigo, beleza? Hoje, aí deixa eu só então passar rapidamente aqui, falar dos nossos outros dois patrocinadores. A Imobiliária Time, que é a Imobiliária do Cláudio, tem pessoas que trabalham lá e estão aqui. Ele me prometeu que vai vir em um dos encontros para falar alguma coisa. Se ele não vier, não tem problema, a gente marca uma palestra lá na imobiliária dele, e tem um espaço bem legal para churrasco, não sei se vocês conhecem, a gente vai fazer lá, não tem problema nenhum. Que tal otimizar o processo e trazer mais autoridade para os proprietários na hora de avaliar ou captar imóveis? Conheça o Avalion, uma plataforma rápida e fácil de usar que entrega em segundos conteúdos e argumentos que facilitam a avaliação ou captação do imóvel, gerando dados suficientes para dar ao seu possível cliente confiança e segurança nas informações que você está levantando sobre o imóvel dele perante o mercado. O Avalion te permite ir além, comparando e estipulando os valores dos imóveis de forma atualizada e simples, criando PDFs personalizados com sua logo com um só clique. Revolucione a sua forma de captar, avaliar e obter dados do mercado imobiliário. Então, vamos para o que interessa. O que interessa? Panorama do mercado imobiliário, locação não residencial, BTS, shopping center. Antes desses todos, eu vou falar só rapidamente da locação por temporada. Porque alguém me perguntou lá, mas a locação por temporada aí a gente não vai falar? A gente comentou bem rapidinho no último encontro. A locação por temporada ela nada mais é do que a locação residencial que tem uma fixação de prazo diferente. Ele pode ser de até 90 dias. Todas as demais exigências são as mesmas. Então você tem que ter, você pode exigir fiador, fiança, calção e a outra vantagem é que você pode exigir os aluguéis antecipados. Se você deixar o caboclo ficar no imóvel, após o prazo lá máximo de 90 dias, ele fica por 5 anos no imóvel, porque daí vale a mesma regra do contrato de menos de 12 meses. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Locação não residencial. O que acontece? O pessoal vai lá e quer alugar um imóvel, casa própria, para o dono da empresa morar. E resolve fazer a locação em nome da empresa. Pode ou não? Não pode, tá? Pessoa jurídica, se for o locatário, ela obrigatoriamente vai estar diante de uma locação comercial, tá? Ou não residencial. Então, se você quiser despejar o caboclo que está numa locação não residencial, por mais que seja a casa que mora o dono da empresa ou um funcionário seu, você não tem nenhuma daquelas proteções de habitabilidade e nem a esse contrato se aplicam as regras do contrato residencial, beleza? Tá, e o contrato comercial, então? O que é? Ele está lá no nossa lei do inquilinato a partir do artigo 50, tá?
que é bacana de gente pensar? Quem aqui aluga imóvel comercial? Alguém? Pandemia, foi show, né? Todo mundo querendo ir embora. Ninguém queria saber de imóvel comercial. Quem entende de fundo imobiliário, de ações, sabe que na época da pandemia lá, várias lajes de São Paulo, caríssimas, foram desocupadas e os fundos viraram água. Tá? Então, quais são os desafios de atuar numa imobiliária, de atuar como imobiliária nesse segmento? O que envolve? Né? Envolve basicamente escritórios, lojas, galpões e centros comerciais. Tá? Quando a gente fala em locação não residencial, ela é muito abrangente. Por quê? Eu estou falando da locação do posto de gasolina de 20, 30 anos e estou falando do escritório de advocacia do Zé da Esquina, que pode ser um contrato de 12 meses. Tá? Na lei do nosso amigo inquilinato, ele fala o quê? Que quando eu estou diante de uma locação comercial, de uma locação não residencial, eu não estou falando com criança, eu não estou preocupado com uma norma cogente, com um direito muito amplo, tá? Eu fico adstrito ao mínimo legal. Então, se vocês não têm ainda esse panorama macro da lei, como é que funciona? Todos os artigos, né, do 1 ao 45 se aplicam a todos, né, a locação comercial e a locação residencial. O 46 e o 47 exclusivamente ao residencial e dos 50 para frente, 50, acho que é 55, enfim, dos 50 para frente ao não residencial. Então, eu posso num contrato não residencial colocar alguma garantia ou alguma questão do artigo 46 e 47? Não posso, tá? E a recíproca é muito verdadeira. Na semana passada, eu comentei com vocês que não existem contratos sucessivos quando você está falando de imóvel residencial. O que são contratos sucessivos? É um atrás do outro. Então, eu faço um contrato hoje de 12 meses, com aluguel de R$1.000. Daqui a 12 meses, eu falo para o cara, você quer continuar? Quero. Então, agora o contrato vai ser de R$1.500 por mais 12 meses. Posso fazer isso? Não posso. Ah, mas e se a parte aceitar? Se ela aceitar, você faz um aditivo contratual alterando o valor da locação. Tá? Se você fizer um novo contrato, você está indo contra a lei e o juiz pode anular esse seu segundo contrato e mandar você devolver a diferença dos aluguéis, considerando o primeiro contrato. Beleza? Parece besta isso, mas acho que 20% das perguntas que me fazem é como cobrar mais do que o valor da correção da IGPM. Nos meus contratos padrão, eu utilizo locação, periodicidade mínima vigente, lá 12 meses, mínimo de 5%, máximo de 15%, e sucessivo IGPM, INPC e o IVAR. Tá? Nessa ordem. Então, se os índices ficarem menos de 5%, vai valer 5%. Se ficar em mais, estanca também no mais. Não vai ser anulada essa cláusula, por quê? Porque na lei do inquilinato não fala em nenhum tipo de correção. Tá? Então, ele está bem tranquilo. Então, falando da não residencial. Na época pós-pandemia, o que aconteceu? O pessoal queria alugar um imóvel, só que ninguém queria pagar 20, 30 mil pela locação. Então, o que foi feito? Tá? Foram feitos contratos de 5 anos e foi dado, no desconto pontualidade, uma benefície progressiva, né? Ou regressiva. Então, a locação vai ser de R$25.000 por mês. No primeiro ano vai ser 5 mil, no segundo ano vai ser 10, no terceiro ano vai ser 15, no quarto vai ser 20, no último 25. Eu posso colocar que o desconto pontualidade vai caindo, tá? Por que o juiz aceita esse tipo de cláusula? Pense o seguinte, você vai lá e vai montar a sua lojinha. Do que é a sua lojinha? Imobiliária. Então, você pega, vamos usar o próprio Cleófas como exemplo. Quem não conhece a imobiliária dele está lá na Rua Holanda, né? 376, pegou uma casa velha, né?
praticamente pôs abaixo e fez uma baita de uma reforma lá. No contrato dele, fatalmente, houve uma negociação. Olha, eu vou pegar aqui, vou ficar tantos meses sem pagar, eu vou pagar menos e vou fazer uma obra tal que vai ser boa para você. Só que o que acontece? Para o nosso amigo locador, às vezes essa reforma não é viável. Por quê? Porque o locador não tem o business do cara. Imagine o seguinte, o meu locador lá, ele é especialista em good suite. Ele tem vários terrenos que ele aluga para empresas grandes. E ele tem onde é o escritório que ele não usa para nada e eu acabei alugando. Mas ele não está nem aí se eu vou fazer um bar, se eu vou fazer escritório de advocacia, se eu vou fazer qualquer coisa. Para ele vale o quê? Vale o valor que eu pago de aluguel. Então, no nosso contrato entre adultos, é o seguinte, o valor do aluguel é tanto, se você, ao sair, quiser levar tudo embora, melhor ainda. Se você quiser deixar, o problema é seu. Então, quando a gente foi fazer a reforma, eu quero colocar piso de aquele carpê chique, sabe? Carpê chique, R$1.000 o metro. Falei, vamos colocar só 1 metro, o resto a gente coloca daquele Duraflor lá mesmo e boa, né? Acabei não colocando nem esse 1 metro, que era muito caro. Então, o que acontece? Quando você imobiliário pega ou capta um imóvel comercial, você tem que ter em mente que não adianta você ficar brigando muito com o teu locador. Mas vamos ajeitar aqui. Porque o cara vai querer fazer, quer que esteja pintado, quer que... Não precisa. Por quê? O cara está pintado de branco. O que aconteceu? Eu sou rápido. O que acontece? Está pintado de branco. A empresa do cara é amarela. Ele vai entrar no imóvel e vai pintar tudo de amarelo. Então, você não tem que se prender a como está o imóvel. Que quando a gente fala de locação residencial, é o primordial. Vistoria de entrada, vistoria de saída, cuidar do imóvel, catalogar tudo bonitinho. No comercial, não. Porque no comercial depende qual vai ser o negócio que vai ser colocado no local. Tá? Aí, qual que é a vantagem para o locatário? Tá? O locatário, ele vai exercer, eu adoro inglês, então eu vou sacanear todas as palavras em inglês que a gente vai falar hoje. O business, sabe o business? Então, o business dele, do locatário, tem a ver com a internet, com o Instagram, com o TikTok. O pessoal do Instagram está gostando ou não? Tem a ver com os funcionários dele e também tem a ver com aquilo que a gente chama juridicamente de estabelecimento comercial. Então, juridicamente falando, a locação não residencial é onde o empresário estabelece o seu estabelecimento comercial. Beleza? Para o locatário, não faz sentido ele comprar um imóvel de 5 milhões, deixar lá o capital imobilizado aquilo, sendo que ele pode comprar lá 50 containers da China, importar, sei lá, contratar mais pessoal, fazer vídeo para o TikTok, gastar com ADs. Ele tem um monte de coisa que ele deve se preocupar, e o que ele menos se preocupa é com ter uma sede, ter um local. Tá? Aí, a gente vai, por exemplo, do McDonald's, por exemplo. Né? O McDonald's vai lá e faz o quê? Ele compra os imóveis e usa as pessoas como inquilino. Ele vai na contramão desse argumento que eu usei, certo? Mas o Walmart foi quem criou o Good Suite, que a gente já vai falar. Então, olha a dicotomia. Enquanto a maior franquia do mundo, não sei se ainda é, mas acho que de valor deve ser ainda, compra os terrenos e aí faz a obra, o Walmart não quer nem saber de ter imóvel. Beleza? E aí, como que eu faço no nosso amigo contrato de locação não comercial para eu não me bater? Tá? Então, por exemplo, qual que é o prazo normal de um contrato de locação residencial? 30 meses. Se eu colocar menos meses, eu tenho que ficar lá com o dolo na agenda para eu não perder o prazo de tirar o caboclo do imóvel, senão ele vai ficar 5 anos, beleza? Então, imobiliário normal faz o contrato de 30 meses, tá?
O pessoal que é mais doido aí faz de 12, mais arrojado, mas o normal ali do dia a dia a gente vai fazer 30, beleza? Na locação comercial, depende. Por quê? Essa locação vai ser transitória? Então imagine o seguinte, eu herdei lá na frente do estádio do Coxa um lugar que eu quero fazer um bar e um escritório. E aí mas vai levar 3 anos. Então eu preciso de algum lugar provisório para estabelecer o meu escritório. Aí eu vou lá e alugo na Getúlio Vargas. Então, sempre a locação comercial, como ela não tem uma preocupação muito grande com o imóvel em si, né? Porque o cara vai ter que reformar mesmo, ele vai ter que fazer do jeito dele. Eu me preocupo com o quê? Com o prazo. Cara, que negócio você vai desenvolver aqui, né? Eu posso fazer um contrato, por exemplo, com um desconto maior e um prazo muito maior, ou eu posso fazer um contrato mais caro com um prazo menor. Essa é a regra de ouro da locação não residencial. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, eu quero testar essa região aqui, loja de carro. Vou testar aqui e ver se vai dar certo. Você vai lá, faz um contrato de 6 meses, R$10.000. Bacana. O cara gostou do ponto, você fala para ele, agora é o seguinte, a gente vai renovar esse contrato aqui, só que eu vou te fazer R$7.000, o segundo contrato, por 10 anos. Beleza? E aí, o que você vai dar para o cara? Você vai dar para ele uma previsibilidade. Então ele vai poder desenvolver o negócio dele e para o teu cliente locador, você vai ter uma segurança de recebimento da locação. Mesmo na locação comercial ou não residencial, também o locador, às vezes, tem só aquele imóvel. E é aquela única fonte de renda dele. Então, é melhor eu ter um contrato com um valor menor, mais longo e com uma multa pesada, do que um contrato menor. O juiz, quando ele vai olhar o contrato não residencial, ele não está nem aí para coisas típicas do direito, como inversão do ônus da prova, hipossuficiência, ele não quer nem saber, tá? Por quê? Às vezes, o locatário é o Walmart e o locador é um cara gigante também. Então, o que vocês assinar está bem feito. O que é bacana, então, a gente pensar? Quando você coloca esse imóvel lá disponível para locação e você vai começar as tratativas, o pessoal vai barganhar. Eu quero isenção de 6 meses de aluguel. Quem faz comercial sabe o que é isso, né? Então, eu vou ter que imobiliar inteiro, eu quero 6 meses de isenção. Quero 3 meses de isenção. Eu acho show de bola, pode dar isenção, desde que o cara cumpra integralmente o contrato. Então, pense da seguinte forma, eu vou fazer um contrato de 10 anos e, como você vai ficar 10 anos, contrata lá, sei lá, vamos chutar um número legal, 10 mil por mês, 10 anos dá 1.200.000, é isso? 10 vezes 120, 1.200.000, ou 1.200.000. Oi? 1.200.000, né? Aí, o que vai acontecer? Você pode fixar uma multa para ele de 200 mil, se ele abandonar os contratos antes. E que, inclusive, ele reembolse aqueles descontos que ele teve no começo da locação. Por quê? Porque ele quebrou aquele contrato. Então, como ele feriu aquele pacto, ele tem que sofrer todos os ônus, tá? Eu fiz muitos contratos não residenciais e entrei com muitos processos, inclusive na época de para a seguradora, e invariavelmente tinha, você vai ter um desconto aqui de 3 meses, de 1 ano, você vai pagar metade do aluguel, mas se lá na frente você descumprir esse contrato, se você tiver que se despejar, a gente vai cobrar inclusive a perda desse desconto, tá? Então, no contrato não residencial, você pode estabelecer todas as cláusulas e as condições que melhor aprouver para as partes. Prazo, pode ser de 12 meses, pode ser, tem contrato sucessivo? Tem contrato sucessivo. Então, eu posso fazer um contrato de 12 meses, de R$10.000, fazer um outro contrato de mais 12 meses por R$25.000. Não tem problema nenhum, tá? No direito lá, a gente vai avançando no direito à ação renovatória, se eu tiver 5 contratos de 1 ano, fiquei lá 5 anos, contratos sucessivos, que deu 5 anos,
e desses 3 na mesma atividade, eu posso pedir ação renovatória, tá? Imagine lá no meu escritório, então hoje eu tenho escritório de advocacia e bar café. Aí eu gosto de fazer palestra, lá mando os advogados tudo embora, falo assim, só vou fazer palestra agora, palestra e podcast, vou viver de amor. Aí, o que vai acontecer? Eu vou mudar o objeto social da minha empresa e aí eu tenho que respeitar, pelo menos ter 3 anos nessa atividade para ensejar ação renovatória, tá? Eu vejo muitas ações renovatórias que o cara atrasou 1 mês de aluguel ou não pagou o IPTU e quer entrar com ação renovatória. Vai perder e vai se fuder. Por quê? O requisito é ter cumprido integralmente o contrato, tá? Então, se você está lá no imóvel, o que vale para vocês? Faça contrato de 58 meses, né? Para dar a chance do locador tirar o inquilino se ele não quiser. Sempre que não tiver nenhuma contraprestação, esse é o prazo máximo ideal que você deve fixar. Se tiver alguma contraprestação, o cara vai fazer uma reforma, vai deixar lá no imóvel, vai ter um desconto bom, ou você vai impor uma penalidade alta, você daí faz com mais de 5 anos, né, os 60 meses, também conhecido como 60 meses, que aí nessa possibilidade você tem direito, né, o locatário vai ter direito lá à ação renovatória. Garantias, dificilmente eles aceitam fazer com seguro fiança se for um contrato muito longo. Então eles preferem fazer lá o depósito via a nossa amiga, fugiu o nome agora, sempre eu esqueço, como é que fala? Título de capitalização. É que sempre que eu vou falar eu penso no pique do Itaú, e aí eu não quero fazer propaganda para o Itaú, e aí eu vi uma dona para falar certo. Mas é isso aí. E aí, no título de capitalização, eu não estou limitado aos 3 aluguéis. Então, eu posso colocar qualquer valor. Qual que é o valor mínimo hoje para uma locação residencial? Tá? Não comercial, residencial. No meu entender, 9 aluguéis. Por quê? Se você cair lá no escritório, você vai morrer com 7. São 2,4 o valor dos honorários, que é a tabela do AB. 1 mais ou menos de custas, e o 3 que você tem que depositar em juízo para ter a liminar do despejo. E você leva lá no mínimo, né, falando assim de uma situação hipotética maravilhosa, 90 dias para tirar com a boca. Então aí você consome, como a gente chama, a garantia, nesse prazo lá de 3 meses, digamos assim. Beleza? Quando a gente está falando de garantias no contrato não residencial, por óbvio, e aí o pessoal vai ficar doente, ele deveria ser no valor da multa. Então, imagina uma locação de 10 anos que tem uma multa de R$500 mil, esse deveria ser o valor da garantia. Porque se o cara sair desse negócio, você executa a garantia lá e está tudo certo. Beleza? Ninguém faz, né? Mas é a garantia que a gente deveria exigir. Posso colocar uma multa bem pesada aqui? Posso, assim como eu posso no contrato residencial. Lembra que a gente falou na semana passada que não existe aquela multa lá que a gente sempre acha que é de 3 aluguéis. Não existe isso na lei, então eu posso fixar qualquer valor. Inclusive o Scavone Júnior, que eu gosto muito, ele é advogado, o pai dele foi corretor de imóveis, acho que a esposa dele também é corretora. Ele falou assim, que nos contratos dele ele usa 5 aluguéis como multa. E essa multa vai ser proporcionalmente diminuída. Num contrato normal lá de 5 anos, não tem problema você estabelecer como você faz no contrato não residencial, no contrato residencial. Porém, quando você está falando de um contrato maior, o ideal é que você daí coloque uma multa mais pesada para dar aquela previsibilidade para o nosso amigo locador. Beleza? Aqui, o que é bem legal? A gente vai trabalhar com aquela cláusula de vigência. Não sei se vocês já usaram alguma vez. A cláusula de vigência ela fala o quê? Que caso seja vendido esse imóvel,
vai ter que ser respeitado esse contrato de locação. Eu já vi uns casos na internet falando que com a cláusula de vigência você não pode vender o imóvel, com cláusula de usufruto você não pode vender o imóvel. Mentira, tá? Você pode vender tanto com cláusula de usufruto, quanto, o usufruto sabe, né? Você vai lá, doa o imóvel para alguém, e esse alguém pode pegar e vender o imóvel, só que ele tem que respeitar que você fique no imóvel até você morrer. Na cláusula de vigência, eu posso também vender, vender o imóvel desde que eu garanta para ele o direito a ele ficar no imóvel. Essa cláusula tem que estar registrada na matrícula, igual... Tem que estar registrado na matrícula. Senão, ela não tem o que a gente chama do efeito erga omnes, né? Que vale para todos. Então, sempre contrato comercial se registra na matrícula. Mesmo não dando, tem chance de ganhar? Você vai ter, não o adquirente se ele tiver de boa fé, mas o vendedor, né, que vai ser o locador ali, ele pode ser obrigado a pagar uma indenização, inclusive de fundo de comércio, e tem bastante precedente nesse sentido. Se ele vender um imóvel que tem a cláusula de vigência, não vai ser nula essa venda e nem possível de anulação porque não está registrado, então não atendeu o requisito da lei. Mas ele vai ter esse problema do próprio locador cobrar ele no futuro. Daí mais perto teria 5 anos daí. Como assim? Se ficar 5 anos no imóvel, mesmo que dê esse prazo, o novo proprietário Não, uma coisa, outra coisa. Vamos lá, prazo de 5 anos, ação renovatória é do locatário. Então o locatário vai querer ficar mais 5 anos, ele não precisa ter cláusula de vigência nenhuma. Foi vendido com 4 anos. Se for vendido, ele sai do imóvel se não tiver cláusula de vigência. Você, igual ao artigo 8º lá da lei, vendeu, a pessoa tira ele lá em 90 dias. Sendo a cláusula de vigência, fica os 5 anos, ele pode pedir a renovação? Daí, então, essa é uma questão muito boa. O judiciário, ele tem dado ação renovatória ou a indenização do fundo de comércio, tá? Mas é muito, muito, muito raro. Por quê? Quando o pessoal normalmente faz a cláusula de vigência, ele já faz um contrato de 10. E aí é muito negociado, assim, sabe? Porque, como eu te falei, como eu estava falando, no contrato entre empresas, né, nesse contrato não residencial, é tudo muito combinado, sabe? Tudo muito certo. Então, a própria pessoa que vai comprar, ela já fala com o inquilino ali, ela nem entra, sabe? Eu acho que eu nunca vi um processo do cara querer exigir a cláusula de vigência, porque primeiro que você compra um imóvel sem ver se tem alguém ou não, né? Então, assim, em tese, ele poderia, se tiver vigência. Se for particular, ele não vai ter como fazer, a vigência. Vai valer o artigo 8º. Comprou, vai lá, tira o cara em 90 dias e acabou. Mesmo que tenha esse direito à prorrogação, entendeu? O direito maior é a compra e venda. Agora, se tiver o direito de vigência e o registro da vigência, né, lá no cartório, na matrícula, aí quem comprou vai ter que esperar o prazo do contrato. Deixa eu pegar uma água por aí. Legal ou não? Legal, né? Essa parte é fácil. Essa parte até eu sabia. Então, o registro dessa cláusula no cartório tem que estar... É só o contrato? Tem que ter alguma anuência junto ao proprietário e junto assinar? Não, você vai ter o contrato assinado pelo proprietário, né, ou pela imobiliária com procuração, e vai constar expressamente que vai ser registrado, que vai ser registrado, tá? Então é bem tranquilo, assim, sabe, essa averbação. A gente acha que é um bicho de cabeça, mas você pega o contrato, leva lá e vai entrada, não tem nenhum segredo. Quando a gente fala então de locação não residencial, a gente tem que pensar também em em duas situações. A primeira delas é que normalmente tem um valor agregado muito maior,
né? Então é um negócio que pode dar muito dinheiro, tanto para a imobiliária quanto para as partes, mas em contrapartida, por ser um imóvel, por exemplo, de altíssimo tráfego, imagine, você pega lá um escritório que passam milhares e milhares de pessoas por dia, um hospital, ele vai ficando velho muito mais rápido, né? Então, não é uma missão simples ter uma imobiliária especializada em imóveis não residenciais, tá? E aí, elas vêm hoje, essas lajes comerciais, não sei se vocês já viram, tem uma ali na frente da UPA do Campo Comprido, que é muito legal. Eles fizeram assim, um prédio fantástico, são 250 metros cada unidade. Eu fui olhar lá com um cliente e tal, tem aqui uma salinha ali para eu ficar vendo a paisagem, mas ela não tem nada de sustentabilidade. Então ela não tem ar-condicionado central, ela não tem energia fotovoltaica. E quando você vai alugar, por exemplo, um imóvel que você vai pagar 25, 30 mil reais por mês, você não quer saber quem paga a conta de luz e ar-condicionado. Então assim, quando vocês vão, por exemplo, pegar esse tipo de imóvel também, você tem que saber precificar. Lembra que eu falei na mesma primeira apresentação que o corretor é aquele cara que faz o negócio, né? Aquele que sabe precificar os imóveis. Então, é impossível você pegar, por exemplo, um metro quadrado de um edifício que tem todo o sistema de calefação, que tem toda essa pegada ecológica, destinação correta de resíduos, né? Assim, para falar só o beabá. E comparar com uma casa lá da década de 70 que está caindo aos pedaços. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. As empresas, quando elas vão se instalar nos imóveis, por exemplo, você pega lá uma empresa, uma startup que está querendo receber um investimento lá para virar um unicórnio. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá e fazer uma série de ISOs, de certificações e tal. E aí passa pelo imóvel. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, para você ter acho que é o ISO, acho que é 8000 alguma coisa, você tem que ter reconhecimento facial. Não pode ser biometria, porque biometria é troço do passado. Então, imagine, você chega para aquele tiozinho lá que tem só um único imóvel aqui na Getúlio Vargas, que vai falar para ele, vamos instalar aqui a reconhecimento facial, depois você, né, você fica com o reconhecimento facial. Impossível, né? Aí, os desafios, né? Os maiores desafios aqui que eu encontrei, pensando mais na época da seguradora. A inadimplência, ela acaba sendo alta porque se quebrar a firma, primeiro que a gente vai pagar é o aluguel, certo? Então, quebrou a firma numa locação de 20 mil por mês, você vai tomar uma ré lá de 200 mil. Pensa, que bacana. Vacância elevada, né? Às vezes o imóvel é tão exclusivo, e você fica gastando cartucho com a tua imobiliária lá, fazendo anúncio, e, cara, só serve para o cômodo do imóvel, né? Então é bem complicado. A questão da pandemia, né, que eu falei, então imóveis ficaram desocupados por muitos anos, e aí eles tiveram que fazer contratos de valores mais baixos ou contratos progressivos, nesses que você fixa lá um valor 25 mil daqui a 5 anos e começa com desconto por totalidade maior e vai diminuindo. Aí, isso seria então o macro, tá? Então, não residencial é o todo e a gente vai entrar agora nas especificidades. O nosso amigo Build Suite, como é que pronuncia? Alguém sabe ou não? Build Suite. Também conhecido como BTS, né? BTS para os íntimos, ele é um negócio que no Brasil é extremamente novo, tá? Veio em 2012 para cá. Embora já tenha alguns imóveis que eram, eles chamavam a época lá de contratos atípicos, mas ele veio para cá no nosso ordenamento 54, lá, se eu não me engano, da Lei do Perinato, em 2012. Mas ele foi criado pelo dono do Walmart. Então, o dono do Walmart falou o seguinte: se fosse para eu comprar terreno, fazer
prédio, eu iria vender o prédio depois de pronto. Então, eu não vou alocar o meu capital em tijolo. Eu quero comprar insumo e pagar mão de obra para venda. Tá? Então, como que funciona? Tá? Tem muita gente, né, eu vi assim, um monte de vídeo na internet, assim, os caras falando umas atrocidades. Então vamos para o básico. Contrato Build-to-Suit é um contrato típico. Por que ele é típico? Porque está na lei. Então, não tem cláusula de economia, de nada. Está na lei. É um contrato simples. Tá? É bem simples. Só que ele tem regras que fazem valer milhões às vezes. Então, como é que funciona? Eu quero montar um lugar, a casa do corretor de imóveis, e nessa casa do corretor de imóveis eu quero que tenha 20 salas para reuniões e um palco para 500 pessoas. Porque nós temos 8 mil corretores em Curitiba e eu quero que 5%, um pouquinho mais, vão lá me assistir, beleza? Show de bola! Aí eu pego o Carlos, que é um cara bilionário, né? E ele fala o seguinte, cara, eu acho bem legal essa tua ideia aí, tá? Eu topo. Aí ele vai lá pro Miola, Miola tem metade de Santa Felicidade dele, ele fala assim, cara, eu tenho um terreno aqui que dá pra gente fazer esse troço doido que você quer aí. Meu filho agora é advogado, corretor de imóveis, vou encarar. O que a gente faz? A gente pega alguém que quer montar o business, que quer montar o negócio, alguém que tem o terreno e alguém que tem o dinheiro e faz uma salada. Por que a gente faz uma salada? Porque é o seguinte, o Miola não tem 10 milhões para fazer esse empreendimento. Se ele fosse alugar o terreno dele hoje, ele alugaria para o estacionamento por R$2.000 por mês. O Carlos, com seus milhões, ele está com rendimento lá da poupança de 1% ao mês hoje. Um rendimento um pouquinho melhor lá de 1,2, vai? Que é o que eu sei que está dando. Quem tem mais de 10 milhões quer fazer 1,2 hoje. Ele está fazendo 1,2. Aí eu falo para eles o seguinte: olha, eu pago de aluguel R$10.000 por mês para que o Carlos coloque 1 milhão naquela obra e o Miola execute a obra, porque ele também é construtor, e me entregue o negócio pronto. Então pense o seguinte, o dono do terreno, ele tem, ou o dono do imóvel, ele tem um troço que não vale aquele aluguel que ele vai receber. Então, o que ele vai receber? Ele vai receber o produto da edificação mais o aluguel de desejo, não o aluguel real, né? Porque senão ele deixava lá o terreno dele e alugava por 2 mil. Então, numa conta de boteco, tá? O investidor, tá, vai colocar, por exemplo, lá, R$1 milhão e vai ter uma rentabilidade de 2% ao mês nesse capital. Por quê? Porque da alocação, X vai ser para o Miola e o Y vai ser o valor destinado a pagar o investidor, tá? É bem complexo assim, mas vamos falar mais fácil. Então, eu tenho lá um imóvel que tem um pavimento só, beleza? Só tem um pavimento. Aí chega uma pessoa e fala o seguinte, olha, você está querendo aqui R$5.000 por mês por um pavimento. Se tivesse 3, eu pagava 15 mil. Aí você vai e fala assim, mas que projeto que você quer aqui? Ele fala, olha, eu quero um projeto e manda a arquiteta dele lá, o engenheiro, e fala, é esse projeto que eu quero. Aí ele fala o seguinte, para executar esse projeto, eu vou gastar R$150 mil. Para valer a pena para mim, eu preciso te colocar o aluguel a 15 mil por pelo menos 15 anos. Então ele vai fazer uma conta matemática na qual ele soma o valor do aluguel que ele vai querer receber mais aquele custo daquela obra. Enquanto estiver rolando a obra, está tudo certo, eu tenho lá um compromisso de locação com ele. Se eu desistir do negócio, é a única hipótese no código, tanto no Código Civil quanto na lei do inquilinato,
que eu posso contrair uma obrigação do todo. O que é isso? Eu fixei com ele lá 10 anos, 120 meses de aluguel de R$10.000, por exemplo. Se eu desistir do contrato, a multa será de 10 anos, 120 mil reais. A multa pode ser do prazo da obrigação, tá? Eu já vi BTS cobrando 20% do saldo, uma burrice no saldo de locação, do prazo. Pode cobrar tudo, então cobra tudo. Por quê? Porque, veja só, o locador ele vai disponibilizar o imóvel dele, vai edificar, vai pagar para alguém edificar, vai ter um fundo por trás que vai fazer essa edificação para realizar o sonho que a gente chama da jornada do herói. Né? Joga para startup, eles adoram isso, jornada do herói. Então eu vou executar o sonho do empreendedor. O empreendedor quer ter aquela lojinha lá de 3 andares, quer ter o Walmart. Tá? Não sei se vocês sabem, mas quem faz mais isso em Curitiba hoje, eu acho que é o Festival. Então, no Festival, sempre, acho que a maioria deles, ou quase a totalidade, são empreendimentos Build Suite. Alguém conhece algum que também é um? A Droga Rafa. Panvel, né? Então, tem várias que têm feito isso. O que é legal do Build Suite para o empreendedor? Ele pode pegar e abrir 10 lojas ao mesmo tempo. Por quê? Ele não vai ter o custo da loja. E como que faz sentido isso para ele? Veja só, quando eu abri meu escritório, quando eu abri o café lá, eu faturava R$100 por mês. Pelo mês a gente faturou R$100. Hoje a gente fatura, sei lá, R$1.000 por dia. Se eu tivesse feito a obra do jeito que está hoje, inaugurado ela como está hoje, talvez eu tivesse uma outra velocidade de recebimento. Agora imagine uma rede Walmart, o cara já inaugura com vendendo que vende 5, 10 anos depois. Por quê? Todo mundo conhece o negócio. Então faz sentido para ele comprar um terreno, edificar, e aí gastar, sei lá, quanto que custa? 20, 30 milhões de unidade? Não, para ele vale a pena pagar 1 milhão por mês de aluguel. Por quê? Ele já vai pagar com o produto da venda do lucro. Quando você vai explicar, que é isso que a gente vai tentar passar para vocês hoje, para o tiozinho que tem a esquina, aqui na Getúlio Vargas, que vai vir a qualquer dessas farmácias, vai fazer uma Build Suite com ele vai ter que colocar o dinheiro no bolso, ou achar um investidor, para deixar o negócio do jeito que o cara quer. Para daí ele começar a receber, é um papo de louco, não é, cara? Mas você já teve essa conversa com o cliente ou não? Já. Encerramos. Encerrou, não teve? Quando eu fiz o último evento da Semana das Locações, foi Semana das Locações, também tinha uma investidora, que ela já tinha um terreno e tal, e assim, ela abandonou, ela falou assim, isso daí eu não concordo, porque como é que a pessoa vai alugar e eu vou pagar? Mas é muito fácil, porque veja só, o teu terreno vale 2 milhões. Se você gastar mais 1 milhão, você vai dar uma rentabilidade de 2, 3% em cima dele. Se você for alugar só o que você tem lá hoje, o valor é muito menor. Né? Então, faz sentido e a gente faz esse cálculo hoje para o cliente. Então, por exemplo, se vocês pegarem alguém lá que tem um potencial, a gente vai sentar e estruturar essa proposta. Assim, é bem bacana participar desse tipo de projeto. Então... Mas tem mais coisas, né, Luiz? Oi? Mais coisas envolvidas. Muito mais coisas. Primeiro que a questão do Walmart que você comentou, tem uma questão contábil aí que é fantástica, ele não ter o imóvel mobilizado. Também. Segundo que, se você pegar normalmente um proprietário de terreno, se ele vive disso, se você pegar um proprietário de terreno que vive daquela locação, nem sempre ele tem capital para fazer a construção também do negócio. E nem sempre as pessoas que estão negociando com ele têm conhecimento de como ele conseguiu capital para fazer isso também sem pôr a mão no bolso. Então tem toda uma situação aí envolvida que é um pouco mais profunda. Né? Mas resumindo, o objetivo da locação. Não, é bem isso. E a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe com relação a isso. Deixa eu passar aqui.
Como que... Deixa eu só pegar, acho que isso aqui... Como que funciona, então, essa ideia assim, mais mastigada, tá? Então você tem que pegar lá, você pega o terreno, tá? Aí você faz lá um cálculo de personalização, por exemplo, precisa ser o formato X, isso vai gastar Y. Da onde vem o prazo, né? Quanto tempo que eu preciso estar nessa locação para que ela dê frutos, para que dê algum tipo de retorno financeiro, tá? E como que a gente vai fazer esse investimento? Então esse investimento ele pode ser via LCI, eu posso fazer uma SCP, eu posso fazer assim de uma série de formas, tá? O normal até o fundo, né, os fundos imobiliários. O normal até é o próprio, se o locador tiver um recurso, ele ganha muito mais, né? Por quê? Porque daí ele vai fazer o investimento e ele não vai ter uma taxa. Eu estimo que se você usar um investimento privado para custear essa obra, você perde ali no mínimo uns 15%, eu acho, né? Acho que a longo prazo muito mais, acho que ano assim vão pensar uns 15%, porque acho que ninguém colocaria o capital ali para ter um retorno menor de 15%, tá? Então ela se torna uma operação bem complexa, tá? Quais são as vantagens, pensando assim, de forma global, né? Então, para o locatário, a gente já falou, ele não envolve lá o capital dele, ele tem que tirar o dinheiro do cofrinho para poder ter esse outro business, esse outro negócio. Então, se ele está no plano de expansão, abrindo farmácias por toda a cidade, ele não precisa lá colocar R$1 milhão a cada 15 dias para abrir uma farmácia. Igual tem farmácia aqui, estão inaugurando aí uma a cada 15 dias, né? Duvido que seja com recursos próprios. Para o empreendedor, para quem vai estar nesse negócio, seja o locador ou o próprio investidor, né? É um baita negócio. Por quê? Porque a gente está falando de tijolo, né? Então, se o investidor nunca vai perder, porque ele vai receber lá do próprio imóvel. O locador, o imóvel é dele, então esse investimento que for feito ali vai ficar para ele também no futuro, né? Para o mercado, estimula, logicamente, a construção civil e gera empregos e ajuda no desenvolvimento local. E, de certa forma, ele também tem uma eficiência operacional, que é o quê? Não depender sempre de um único setor, de uma única pessoa. Então você tem lá mercado de capitais, que não tem necessariamente nada a ver com o mercado imobiliário, que vão estar aportando, né, nesse segmento. Então, é bem bacana, assim, tá? E como é que funciona? Beleza, Douglas, eu achei ali um dono de terreno, daí? Como é que a gente faz, né? Eu gosto sempre de usar dessa forma, porque eu tinha um estagiário, muito engraçado, ele fez uma monografia de conclusão de curso sobre adoção de menor. Aí ele falou, eu falei, cara, vai e faça a apresentação para mim, né? Esse no dia seguinte lá. Aí eu sentei e ele ficou falando, blá 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 blá, foi apresentando. Daí eu falei, terminou, eu falei assim, tá, se eu quiser adotar uma puta de uma criança, como é que eu faço? Daí ele não faço a menor ideia. Aí ele foi, procurou na internet. No dia seguinte o professor perguntou para ele, legal, e se eu quiser adotar uma criança, como é que eu faço? Ele falou, você faz assim, 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 entra no site, cadastra, tal, visita. Aí voltou, né? Eu falei, e aí, como é que foi? Daí, cara, tirei 9 e você tirou 1, deu 10. Então, quando a gente fala assim em tese, por isso que eu não gosto muito de só falar que eu sou professor, porque eu gosto de negócio prático, né? Tá, eu estou vendo Build Suite, no residencial, e o que eu faço com isso daí? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que funcionam essas etapas? Lógico, você vai precisar de uma consultoria, de uma assessoria, mas se você tiver, pelo menos esse argumento inicial que a gente vai tratar na palestra aqui, o teu cliente vai se encantar com você. Então, você pode falar para ele assim, ó, a gente vai começar
Numa negociação, valores, prazos, forma, valor mensal, quando você vai começar a pagar. Projetos de aprovação, quanto tempo precisa para aprovar licenças, para dar o start nesse negócio. E o tempo que você vai levar, né, para fazer a construção. Desculpa. Comeu um pedacinho da letra. Então, quanto tempo você levar para ter os alvarás e quanto tempo você vai levar para construir? Miola sabe muito bem, né, Miola? Se falou 12 a 18, se falou 24 a 36. Né? Prazo de construção no Brasil é uma coisa fantástica. Inclusive está institucionalizada, né? No mês que vem a gente vai falar sobre a incorporação imobiliária e os caras são tão ruins na construção civil que na lei eles colocaram um prazo maior para eles poderem enrolar vocês. Não é um negócio que não tem sentido nenhum. Cara, já coloca um prazo maior, né? Mas, enfim, falaremos disso no mês que vem. E aí, a entrega e a ocupação. Por que a entrega e a ocupação é importante? Porque é a partir daquele momento que o empresário vai começar a ter o seu retorno financeiro. Tá? O corretor de imóveis, normalmente, ele vem até aqui, ó, tá? E aí, quando tem lá a conclusão, ele pode fazer a administração dessa locação, sem problema nenhum. Quiséramos nós cobrar os 10%, né? Mas a gente sabe que aqui vai ser valor fixo, 1%, né? Enfim. E falando de uma forma mais simples ainda, então a gente tem que fazer o quê? Identificação de necessidades. Eu tenho um cliente que faz tempo já que eu não atendo mais ele, não tenho mais contato com ele, mas ele em 2004 montou um case de fazer esquinas. Então você ia lá, tinha Subway, Morifarma e 5 a 7, se não me engano. E aí ele montou isso e ele saía achando os lugares de interesse, comprava os terrenos, edificava. Dele era locação normal, não era build suite. Mas ele saiu fazendo sua procura. Então, quer dizer, o cara, ele é produtor de imóveis também, e ele pegou essa veia. De repente aqui, alguém fala, pô, tem um fulano ali que tem um terreno, está parado, e de repente a gente pode fazer um esquema assim. Na prática, tá? Qual que é a diferença do contrato build suite para o contrato não residencial normal? São duas as características, tá? A primeira delas vai ter a edificação. Então vai ter lá uma reformona, beleza? Vamos chamar assim para todo mundo entender, que seria a ascensão. Você vai ter a reforma ou você vai ter a construção. Então, vai ter um X lá que vai ser isso. Vai ter também a possibilidade de uma multa super pesada, inclusive no valor da obrigação. Tá? Na locação residencial, você não pode fazer isso. Então, essas são as duas diferenças. Tá? Existe, infelizmente, tá? Na nossa jurisprudência, um problema, que é o quê? A insegurança jurídica. No Brasil, até o passado é duvidoso. Né? Quem jogou essa frase? Então, infelizmente, essa frase é muito verdadeira. Quando a gente faz o contrato build suite, a gente tem uma expectativa na qual o empreendedor que vai alugar o imóvel vai poder pagar aquele valor de aluguel, porque ele vai ter lá na frente uma rentabilidade X devido àquele imóvel. Pense o seguinte, locação, vou fazer uma esquina lá de alto movimento. Aí entra a pandemia, se proíbe sair de casa. Melou o negócio do cara por uma questão governamental. Nessa hipótese, é uma das hipóteses que houveram decisões que afastaram a cláusula de renúncia à multa por antecipação. O que aconteceu? O cara fez um build suite, teve uma série de vantagens, e aí quando ele foi implementar o negócio dele foi por água abaixo. Tá? Era uma academia, então a academia ficou proibida, o cara foi feito o build suite para a academia, e ele
CIFO chegou na justiça, o juiz entendeu que, em que pese no contrato ter a previsão de que ele pagaria essa multa, não houve uma quebra do contrato por má fé dele, né? Houve sim uma impossibilidade de execução do contrato, tá? Então, ele permitiu, né? No caso, ali foi a rescisão com uma minoração da multa, mas também poderia ser uma ação revisional de aluguel. Em regra, o BTC não permite revisional de aluguel. Na alocação normal, permite a cada 3 anos. Então, seja residencial ou comercial, a cada 3 anos você pode entrar com uma ação revisional lá para minorar ou para majorar, se você for o locador. Na Build-to-Suit, existe lá a possibilidade da renúncia a esse direito, tá? Mas, né, como a gente estamos no Brasil, aqui o bagulho é louco, né? O pessoal está meio dormindo aí, por isso que eu falei assim. Então, a lei lá do Build-to-Suit, que eu falei para vocês, em 2012, né, acertei o ano, é a 12.744. Quais são os lugares que a gente mais vê, então, o BTS? Logística, então, aqueles grandes centros de distribuição, a gente tem aqui São José dos Pinhais, Campo Largo, agora tem lá também aquele atacadão, né? Não sei se ele mas normalmente esses atacadões também são indústria e data centers. Isso não tem muito no Brasil, né? Mas a gente usa tudo, coloca tudo o servidor fora. Mas os 3, assim, a gente tem bastante, tá? Se eu não me engano, o CD do Mercado Livre, que vai ser do Mercado Livre da Shopee, achei em Campo Largo, Araucária, né? Eu acho que lá também vai ser um BTC. Que mais? Quais são, então, os riscos e desafios? A inadimplência. Por quê? Porque a empresa pode quebrar. Vocês sabem que 80% das empresas quebram no segundo ano, dificilmente, e aí isso faz parte da nossa análise. Quando vem uma proposta de Build-to-Suit, é raríssimo, tá? A gente fez acho que umas 10 na vida. Quando vem, se é um tiozinho da esquina que quer montar uma padoca e chamar Build-to-Suit, tem que mandar ele pastar, tá? Então tem que ser uma empresa consolidada, tem que ser um negócio já consolidado, porque o cara não vai conseguir, no mês de abertura, pagar 50 mil reais de aluguel, que normalmente é o ticket que a gente começa, tá? Mas até o Walmart também já cancelou. O Walmart foi embora por causa da nossa legislação trabalhista. Não tem nada a ver com comércio. Obsolescência, o que é isso? Eu vou lá e eu faço um imóvel super personalizado. A casa do corretor de imóveis. Serve para ser casa do advogado? Não serve. Serve para ser casa? Não serve. Só vai servir para nós. Então, para o locador, também pode ser um elefante branco. Então, ele vai ter aquele contrato maravilhoso lá por algum tempo, mas depois o negócio pode não ser, aquela edificação pode não ser útil para ele. Beleza? E as mudanças de mercado. Nos Estados Unidos, não sei se vocês gostam de falar ou não, ou se preferem para Cuba, mas nos Estados Unidos, muitos shopping centers acabaram virando centros de distribuição. Porque o pessoal, em pandemia, não quis saber de aglomerar e acabou virando CD. Então o pessoal fica em casa lá e vira tudo CD. E você vai gastar uma fortuna para fazer um baita de um shopping bonito e depois vai ficar os robôs da Amazon lá dentro manipulando as coisas. Financiamentos de projetos Build-to-Suit. É pesado, é denso o tema, mas eu acho assim, é a oportunidade de vocês terem lá uma gama, um leque de conhecimento, que se aparecer um cliente, vocês vão ter um norte lá para conversar com ele. Como é que eu posso fazer essa compra dessa edificação? Né? Como que eu posso fazer essa edificação? Financiamento bancário, né? Vou lá no banco, pego uma grana.
securitização de recebíveis, né? Fundos de investimentos imobiliários. Eu já fiz um fundo de investimento, é muito legal, um fundo não, um fundo, né? Um fundo privado, é muito legal. Fui lá para São Paulo fazer a reunião, na Vila Paulista, assim, tomei um café da Starbucks, né, para quem não tinha aqui. Foi bem bacana, eu fiz a lâmina e tal. Levaram, acho que foram 2 anos a gente levou para conseguir estruturar o fundo. Foi bem legal. Parceria com investidores, beleza? Permito adicionar aí. Claro. BNDES. BNDES. Ah, sim, lógico. No financiamento bancário ele tem a linha do BNDES que gosta que pode, né, também fazer esse tipo de aporte, beleza? 6% ao ano, máximo. 6% ao ano, exatamente. Revisão de contrato e cláusulas de não revisão. Você pode colocar lá que esse contrato do Build-to-Suit não vai ser passível de revisional, né? Por quê? Porque você está lidando com adultos, então são 2 empresas ou 2 pessoas de garbo e elegância que estão negociando, né? Não é negócio de defesa do consumidor, direito de trabalho, não é uma corrente, não tem nada disso. Então, são adultos negociando. E aí você pode, então, estabelecer que não haverá essa possibilidade revisional. Mas os nossos tribunais falaram o seguinte: não, se acontecer alguma coisa, mudar a economia, eu posso mesmo ir lá e revisionar. Não sei se todos conhecem, mas outrora era impossível revisionar um contrato com o governo. Então a empresa fazia o que? Ela ia conseguir uma licitação e ele ficava lá preso naquele contrato para sempre. Tinha multa caso não conseguisse executar o contrato e tal. E aí nasceu lá, né, nas teses do Marçal Justin Filho, que é professor da Federal aqui, a possibilidade da revisional no âmbito da administração pública. E aí isso veio por reflexo em todos os contratos, né? Então, além daqueles lá que tem o Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil de 2002 já trouxe essa possibilidade também de resolução por onerosidade excessiva. Mas aqui vai ter que ter uma pandemia, não vai ser só porque o cara quer vender para outro, quer alugar para outro. Tá? Aí a gente vai nessa mesma linha de poder fazer essa revisão, analisar boa-fé objetiva, né, e o desequilíbrio dos contratos. Beleza? Eu entendo, tá, que a cada dia esse contrato vai estar mais presente no nosso escopo. Por quê? Porque a lei é muito nova. Tá? A lei tem 13 anos agora. Então tem muita gente que ainda faz contrato de compra e venda com opção de retrovenda dali a 20 anos. Os caras fazem umas maluquices assim, sendo que já tem essa possibilidade de você fazer o Build-to-Suit. Então, para grandes negócios, e aí assim, Curitiba está crescendo, daqui a pouco não temos onde enfiar gente, mas aí vou começar a fazer Build-to-Suit em São José, em Campo Largo, em Araucária, em Colombo. Então, fiquem atentos aí para os próximos anos. Eu vou fazer agora aquela nossa pausa tradicional, para a gente tomar um cafezinho, pode ser? E daqui a 15 minutos a gente volta. Beleza?